palavras fortes se nós não tem como alimentar se nós não ouvirmos a tua palavra. Não tem como ouvir se não há quem pregue. Mas como há um pregador, o Senhor enviou. Os que são de Deus, escuta a palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, te clamamos, fale através do teu servo. Use para falar aos nossos corações. E que o Senhor seja glorificado em tudo, Pai. Nós cremos na nossa vitória. Pai, que as bênçãos espirituais estejam sobre as nossas vidas nesta manhã. Assim te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Essa bateria dá? Dá sim, professor. Dá sim, esse aqui agora eu pego, esse aqui, você tá cheio. Melhor. Amém. Ora, meus irmãos, com a paz do Senhor. Hebreus, capítulo 10, verso 38, apenas. Repetindo, Hebreus 10, 38, somente. Aleluia. Glória. Repetindo, livro de Hebreus 10, 38. E diz assim a palavra do Senhor: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Os irmãos repetem: 1, 2, 3 e já. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aleluia. Fazer uma oração. Pai querido, Pai amado, soberano, eterno, sempre Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o teu Filho, pela sua compaixão, misericórdia, pelo seu amor que não tem fim, todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perdoa, Senhor, nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões, o nosso pecado, como diz o salmista: contra ti somente pecamos e fazemos muitas vezes o que é mal perante os teus olhos, mas que seja justo na tu falares e puro no teu julgares. Eis que iniquidade nós fomos formados e em pecado nos concebeu nossa mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto nos fazes conhecer a sabedoria. Lava-nos, Senhor, com hisopo e ficaremos mais alvo do que a neve. Cria, Senhor, em nós um coração puro, reto, firme. Não nos lance, Senhor, fora da tua presença, e não retire de nós o seu divino, maravilhoso, majestoso Espírito Santo. Repreendemos no teu nome, no nome do teu Filho amado, o qual se dobra todo o joelho no céu, na terra e debaixo dela. Repreendemos toda seta maligna, dardo inflamado e potestade do mal. Ó Senhor, estamos aqui porque somos dependentes da vossa graça, do vosso amor. Fala conosco pela sua palavra. Venha, Senhor, corrigir, redarguir, instruir em justiça, que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aqui, Hebreus: o justo viverá pela fé. Esse verso, esse versículo, ele se encontra 4 vezes na Bíblia. E tem porque ele se encontra 4 vezes na Bíblia. A primeira vez que esse versículo se encontra é numa época terrível, difícil, porque Deus é daquele que ele é justo. Você vai ver que é 2 palavras que você tem que entender nesse verso. Um chama justiça, de justo, e o outro que é fé. Você vai entender que Deus, no Salmo 89, vai dizer que a base do trono é justiça e juízo. O trono, ele anda para fazer sempre justiça e juízo. Eu vou repetir: o trono de Deus, ele sobrevoa sempre por causa de justiça e juízo. Você vai entender que ele jamais esmagará a cana quebrada e nunca apagará o pavio que fumega.
quando ele fala de cana quebrada e pavio que fumega, somos nós. Porque isso ele faz para que se venha o juízo, consciência. Só ligamos da terra, ligamos no céu, quando entendemos o que é juízo, o que é consciência. O Espírito Santo traz consciência. Nós que buscamos a Deus todo dia, quando vamos fazer algo de errado, a consciência pesa. O Espírito Santo fala: isso é errado. Você vai ver que a primeira vez que esse verso se encontra em Abacuque 2:4, terrível. Terrível, Abacuque está falando: clamarei eu e o Senhor não ouvirá? Até quando gritarei violência? Abacuque está falando assim: até quando, Senhor? Eu vou falar para o Senhor não vai me ouvir. Abacuque, se você lê o livro dele, subentende que ele está desesperado. Abacuque está no momento que ele vê o povo dele sendo destroçado. Eles estão se brigando e um povo do outro lado vindo invadindo a sua terra. E Abacuque não sabe o que vai fazer, porque na verdade o povo está morrendo, está brigando e vem um outro povo do país. Porque na verdade muitas vezes nós lemos como só uma simples história e não entendemos realmente o que está acontecendo. Porque quando é uma história de um outro povo e é de longe, como só um filme, como só uma novela, mas não se colocamos lá, porque na verdade, ler algo, o seu Espírito Santo, você não entende, porque você não cria uma certa empatia para entender o que está acontecendo. O povo está morrendo, o povo está se degladiando, entre eles e entre o outro povo que vai entrar. E Abacuque está vendo isso. Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? E aí ele fala sobre litígio e contenda, sobre conflito de interesses. Tudo porque existe preço e existe valor. Preço é uma coisa que tem o seu preço, mas valor é algo inestimável. Eu vou explicar dessa maneira. Se essa mesa custa R$100, ela tem um preço. Mas se eu ganho do pastor Sérgio, ele me dá e eu considero muito ele, e eu não desfaço da mesa, porque é alguém que eu estimo muito, então eu guardo essa mesa para mim. E eu te dou R$500 nessa mesa. Não, para mim tem algo inestimável, eu não vendo ela nem se fosse por 1 milhão, porque tem um valor. Então tem diferença de valor e preço. E na verdade o povo não dava valor na presença de Deus, na lei de Deus. Então Abacuque está gritando. E aí Deus dá uma visão para ele, para Abacuque. Fala: Abacuque, vou te mostrar algo que eu vou fazer. E Abacuque não está entendendo, porque muitas vezes Deus mostra algo, mas porque a fé, ela não é por ver. Tomé, você quer? Então toca, Tomé, porque todo mundo já cria. Tomé, você quer? Então toca. A fé vem pelo ouvir. Você vai ver que quando Deus mostra algo para Abacuque, isso no capítulo 1 de Abacuque, Abacuque não entende. Abacuque não entende. Aí Deus vem e fala, mostra a visão e fala de novo. Aí a primeira vez esse verso é falado: o justo viverá pela fé. Abacuque ele entende. Abacuque faz um salmo que não está no livro de Salmos, não está no Inário de Israel. Ele faz um salmo que é conhecido por muitos de nós. Porquanto ainda que a figueira não floresça, não deu o fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos campos não produzam mantimento e nos currais não hajam vaca, eu me alegrarei em ti, porque o Senhor faz meus pés como os da corça. Se você for olhar, analisar o que é a corça, corça é um animal que ele é perseguido 24 horas. Ele é perseguido, então o que ele tem? Ele corre. Ele sempre corre à busca de água, porque quem corre todo dia está com sede. Quem corre todo dia tem sede. Quem busca atrás dos seus objetivos, ele sempre está correndo. Ele sempre está olhando para quem? Porque se você para de olhar, você é fisgado, você é machucado, você é atormentado, você é perturbado. Mas ele sabe que
Corça está olhando sempre para quem? Para quem vai matar a sua sede. E existe aquele que mata a sede todo dia, que é a água viva. Você vai ver que a primeira vez que Abacuque está falando, o justo viverá pela fé. É a primeira vez. A segunda vez que é falado é Paulo, impelido pelo Espírito Santo, em Romanos 1,17. A carta inteira de Romano é sustentada por causa de um verso. Se você começar a ler a carta de Romanos ela é uma coisa que ela transformou pessoas que fizeram reforma. John Calvino e Martim Lutero. Você vai ver que John Calvino diz algo, porque John Calvino na França e Martim Lutero na Alemanha. Você vai ver que John Calvino fala assim, ó, toda vez que Deus coloca governantes ímpios para dominar um país, é porque Deus está julgando o povo. E você vai olhar na história é sempre assim. Você vai pegar, o povo estava errado, foi para o Egito. O povo estava errado, foi para a Babilônia. O povo estava errado, Alemanha, nazismo, União Soviética. Toda vez na história, porque a história sempre é mesmo, está aqui. Nunca muda. Você vai ser a mesma coisa. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O mundo, cada dia, é um ciclo. É de dia, é de noite. É de dia, é de noite, sempre volta a mesma coisa. O que Deus quer nesse ciclo é que nós voltemos para Ele. Senhor, nós nos arrependamos, nós estamos arrependidos, Senhor, dos nossos pecados. Senhor, perdoa. Você vê que Daniel, quando vai para a Babilônia, Daniel, ele abre a porta, a janela de Jerusalém e ora como se ele tivesse errado, e ele fala, Senhor, nós nos rebelamos contra Ti, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. A nós, seres humanos, está a confusão de rosto, mas a Ti está a bondade e a misericórdia. Daniel se coloca porque sabe que todo o povo está errado, mas ele faz o quê? Ele abre a janela e ora 3 vezes ao dia, não importa se tem cova, se importa se tem fornalha, não se importa. Ele continua orando 3 vezes ao dia, pedindo para que Deus perdoe o povo, porque o povo está perdido. Você vai ver que Romanos 1,17 tem o justo viverá pela fé. Você vai entender que, na verdade, Paulo, pelo Espírito Santo, vai explicar que só temos paz de novo com Deus por Jesus Cristo. Porque antes Abacuque estava falando para o quê? Para olhar para ter fé, olhar para a lei. Não matarás, não adulterarás. Ele está olhando para a lei, guarda a lei e espera em mim, porque é ter fé. Porque Romanos 10,17 vai dizer algo. Que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. E só temos fé quando vamos ouvindo. Ouvimos hoje, buscamos sempre obedecer. Ouvimos amanhã, buscamos sempre obedecer. Ouvimos amanhã, no outro dia, buscamos sempre obedecer. A fé vai vindo pelo ouvir a palavra. Você vai ver que o que acontece, você vai ouvindo a palavra, você vai entendendo que pode vir 1 milhão de pessoas tentando justificar a mim e a você. Os mais poderosos do mundo podem vir falar, Erlan, você está certo, mas se Deus lá do céu, do trono, que existe seu filho, que é o advogado, se ele não me justificar, ninguém nesse mundo me justifica. Ninguém me justifica. A justificação só acontece quando temos paz de novo com Ele pelo seu Filho. A única pessoa que nos justifica, que escreve o nosso nome no livro da vida, é Jesus Cristo. Paulo vai dizer, quem intentará contra os seus escolhidos? A fome, o perigo, a nudez, ele vai explicando, depois passa o nível, as potestades do mal, vai explicando cada vez mais, nada separa, porque Jesus justifica. Jesus justifica. Você vai ver que em Romanos, a carta inteira de Romanos que Paulo escreve é sustentada por causa de um verso que está escrito em Abacuque 2,4: o justo viverá pela fé. Aí vem 1,17 de Romanos e Paulo vem desenrolando em Romanos, sustentado por causa desse verso, Romanos. Aí eu vou passar, eu queria falar mais coisas,
Gálatas 3:11, o justo viverá pela fé. Você vai entender que você só é justificado, você só é justo por Jesus Cristo, tendo paz de novo com Ele, olhando para Ele, entendendo o que é graça, é quando você consegue andar em espírito. Só consegue. Você vai ver que não vivo mais eu. Ele está explicando em 3:11. Ele vai explicando em Gálatas 3:11. O justo viverá pela fé. Aí vai explicando. Ele vem explicando em Gálatas. Enquanto anda na carne, porque eu vou falar como o Espírito Santo me impulsiona. É porque no acontecimento histórico de hoje em dia, do país, nós esquecemos muitas vezes que somos cristãos, que somos crentes. Nós esquecemos. Porque nós muitas vezes devoramos um com o outro, esquecemos por causa da situação, esquecemos o que é lei e depois esquecemos o que é graça. Porque Jesus não veio desfazer a lei, ele veio fazer cumprir. Porque antes todo mundo tentava cumprir os 10 mandamentos, os preceitos, os estatutos e o juízo. Todo mundo tentava, mas ninguém conseguia. Aí veio alguém que consegue. Ele falou assim: vou mandar enviar meu filho, ele vai conseguir. Aí ele pisou aqui na terra, ele conseguiu. Tem fome? Eu sou o pão da vida. Tem sede? Eu sou água viva. Quer andar no caminho? Eu sou o caminho. Você quer a luz do mundo? Você quer andar nas trevas? Eu sou a luz do mundo. E ele veio mostrar como se deve andar, explicando pelo seu sangue derramado na cruz, como que é a graça. Que ele não veio desfazer. Só conseguimos cumprir todo o mandamento, preceito, juízo, quando estamos em Cristo, pelo seu Espírito Santo que em nós habita. Você vai ver que ele está explicando em Gálatas que o justo viverá pela fé. Como? Quando andamos em espírito. Porque na verdade você quer ver algo que agrada a Deus, você vai ver em Hebreus 11:1. É fé. Você só consegue agradar a Deus, você vai ver, tem uma maneira de agradar a Deus. Você vai procurar na Bíblia inteira uma maneira onde que eu acho para agradar a Deus. Eu só agrado a Deus quando eu tenho fé. Fé é as coisas que você não vê, mas você espera. Eu não falo mais isso, mas hoje eu vou falar sobre, eu não falava mais isso, mas hoje eu vou falar pelo Espírito Santo. Existe uma certa diferença para mim, na minha limitação, entre expectativa e esperança. Expectativa é algo pela palavra que a expectativa, de certa maneira, ela passa. A esperança jamais passa. Eu vou dar esse exemplo de novo. Existe um momento que Moisés fala assim para o povo: espero aqui que eu vou subir lá para falar com Deus, esperam aqui. Moisés sobe para falar com Deus e recebe as tábuas da lei. Você vê que o povo ficou lá, falou assim: passou tempo demais, Moisés deve estar morto lá em cima. Moisés morreu. A expectativa passou, porque eles fizeram um bezerro de ouro. Eles foram, você vai ver que Mamon é alguém que a raiz dos males do dinheiro. Muitas vezes nós vamos perdendo o foco em Deus, vamos tentando amar as coisas que tem no mundo. E tudo que tem no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Tudo isso é a tentação que ele faz, o diabo faz desde o primórdio. Desde o começo ele faz essa única tentação: transforma essa pedra em pão, joga daqui abaixo, se curve a mim. É 3 tipos de tentação. Você vê que é a mesma coisa. Você vai entender que quando Moisés está lá em cima, Moisés também não entende que o povo está lá embaixo, perdeu a expectativa dele descer e mostrar a lei. Agora, isso é expectativa, porque a expectativa, ela acaba de uma certa maneira. A expectativa, você vai esperando uma coisa que você almeja, aí você vê que você vai perdendo. Quando você perde, é só uma simples expectativa. Mas agora eu vou falar sobre esperança. Fé, porque é 3 degraus para você subir, para você achar nas fases da vida. Você começa a ouvir a palavra, você adquire o quê? Fé. Fé, você agrada a Deus.
Aí você, para ter esperança, já é um passo mais longo. Por que para ter esperança? Porque você vai ter que ter tribulação. A tribulação produz o quê? Ela produz paciência. A paciência, esperança. Experiência e esperança, porque você vai vendo, eu estou passando tanta coisa, isso que eu estou passando, eu estou vendo a tribulação, um monte de problemas, adversidade, estou passando isso. Como que eu vou ter que resolver isso? Eu vou ter que ter paciência. Se eu fizer ser tolo, meter minha mão de qualquer maneira, falar qualquer coisa, porque quem fala o que pensa é tolo. O sábio, ele pensa primeiro antes de falar. Aquele que muito labeia, aquele que muito fala, ele tem perturbação, mas aquele que guarda a sua língua, ele conserva a tua alma. 13 de Provérbios. Você vai ver que você vê tanta coisa acontecer, fala assim, não, eu vou ter que ter paciência. Aí você vê que você tem paciência, você esperou em Deus, aí você adquiriu uma experiência. A experiência, você vai ver que vem a esperança. Aí, Romanos fala algo. Porquanto o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Toda vez que você vê que você tem esperança, nunca é por você mesmo. Não é expectativa. A esperança é algo que só o Espírito Santo de Deus, traz para o nosso coração. Toda vez que você tiver algo para resolver, aí você pensa, isso eu estou tendo uma certa expectativa ou estou tendo verdadeira esperança? Porque a esperança nunca morre, a esperança nunca acaba. Nós que somos cristãos, nós não estamos preocupados com o que está acontecendo demais, porque nós estamos preocupados com a vinda de Jesus, porque nós estamos no princípio das dores, peste, rumores de guerra, tanta coisa ruim que está acontecendo, nós sabemos que está próximo à vinda. Você vai entender que, na verdade, como está perto do princípio das dores, aí o autor dos Hebreus vai explicando, vou concluir. O autor dos Hebreus ele vai dizer, quem é igual a Jesus? Ele vai comparando desde todos. Os profetas, Jesus é maior que os profetas. Os anjos, Jesus é maior que os anjos. Ele vai mostrando, ele vai subindo de degrau, o autor dos Hebreus vai mostrando até chegar, porque cada vez vai ficando mais difícil. Cada vez vai ficando mais difícil. Se eu falar para você que vai ficar mais fácil, não vai. Eu vou estar mentindo. Vou pegar o microfone aqui para mentir. Não, cada vez vai ficar mais difícil. O princípio da dor está aí. Você vai ver que Mateus, ele consegue ser organizado no evangelho dele, do jeito que ninguém no evangelho é organizado igual ele. Cada um tem a sua lâmpada, a sua luz. Mas Mateus, ele consegue organizar de uma maneira que ele faz de... Jesus começa de sermão a sermão. Ele começa com o sermão da montanha, dividido em 3 partes. Aí ele chega no sermão profético, tem 4 partes, e chama princípio das dores. E o princípio das dores, eu venho te falar que estamos no princípio das dores. E já está chegando, os seus estão sendo abertos, e está tudo acontecendo aí. É muito claro a gente orar um pouquinho, o Espírito Santo, porque os seus, o salmista vai dizer que ele nunca deixa confundido. Você entra no seu quarto, fecha a porta e chora para ele, conversa com ele e fala, o Espírito Santo vem e não deixa você confundido, deixa você consolado, deixa você alegre, porque se a gente se alegra das coisas da terra, é porque nós estamos muitas vezes longe de Jesus. Mas se nós alegramos na coisa que vem do alto, na verdade, nós estamos alegres de verdade. Eu vou concluir dizendo isso. Você vai ver que Moisés, existe um momento que Moisés, Deus fala assim, não, pode ir, eu vou deixar um anjo na sua frente. Moisés, como adquiriu uma experiência muito grande com Deus, um relacionamento, ele fala, Senhor, se o Senhor não for conosco, não deixa eu sair daqui. Porque Moisés conhecia Deus face a face, e ele sabia, se Deus não fosse com ele, nada ia dar certo. Nada ia dar certo. Moisés sabia que tudo que era mais importante era a presença de Deus e com ele. Você vê que Davi tinha passado por muitas coisas. Você vê que metade dos salmos são de Davi. Metade. E metade dessa metade, Davi está em aflição. E cada situação que ele teve que babar, fingir de retardado para sair de cada situação, Davi está numa situação terrível. E Davi fala, quando ele já tinha passado por várias fases, ele pecou, ele falhou, porque todos nós somos pecadores.
E se não é pelo sangue de Jesus, pelo teu Espírito Santo que convence, e a gente cada dia do pecado, a gente não consegue. E Davi vai dizer algo. Ele sabe que poderia ter reinos, poderia ter tudo. Davi fala: torna a dar a alegria da sua salvação. Ele entende que sem a presença de Deus, e não conseguimos fazer nada. Essas coisas da terra tudo passa, mas andar, ter comunhão com aquele que fez todas as coisas, que vive e reina para todo sempre, isso é o mais importante. Eu vou só falar a última coisa que o Espírito Santo me impele, é porque tanta coisa acontece e às vezes não percebemos que perdemos a presença de Deus por causa de um simples pensamento, e desce para o coração e nós falamos para as pessoas e perdemos a presença de Deus quando estamos andando sozinhos, sem a presença já. Não percebemos que está tendo uma guerra entre o bem e o mal, entre os anjos e o demônio, entre a carne e o espírito. Não percebemos isso e vamos andando e falamos qualquer coisa que vem no nosso coração, na nossa cabeça, falamos, quando vê, nem percebemos que estamos andando sozinhos, sem a presença. E andar com a presença é a melhor coisa que tem para se viver. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Todos podem glorificar o Senhor.